Muito bem, estamos aqui nos estúdios da 96 FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 96 Mais Saúde. A apresentação é minha, Dr. Renato Germano, médico oftalmologista, e da minha esposa Mariana Dabos Germano. Hoje o nosso programa acontecerá o 96 Mais Saúde especial de Ano Novo e contamos com a participação da nutricionista Flávia Sgavioli. Reunir familiares e amigos em volta de uma mesa repleta de comidas variadas é o cenário das festas de fim de ano. Doces, salgados, frituras e carnes. Há opções para todos os gostos na ceia de Natal e também no Ano Novo. Mas como aproveitar toda essa comilança característica dessa época sem pôr em risco aquela dieta que a gente fez durante o ano ou os exercícios físicos também realizados? Ou até mesmo evitar uma indisposição no dia seguinte. É isso mesmo. E existe aquela famosa piada, né? O menino pergunta para ele mesmo, o que eu vou fazer no ano novo? E o cérebro dele responde, o mesmo que eu fiz o ano passado, que é tentar emagrecer e ficar rico. Né? Brincadeiras à parte, mas o que esperamos deste ano novo? O que esperar de 2022? Será que é possível tirar as promessas e as vontades do papel e colocá-las em prática? Nós precisamos recuperar nossos níveis de energia para 2022 e traçar planos que possam nos ajudar a atingir os objetivos desejados. A Flávia Sgavioli é nutricionista funcional e fitoterapeuta e pós-graduanda em neurociência e comportamento. Autora do e-book O Poder dos Alimentos na Produtividade, guia para transformar a sua memória, humor, vitalidade, concentração e da mentoria Ative Sua Mente, transformação alimentar para o cérebro. Flávia, seja muito bem-vinda ao 96 Mais Saúde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua participação, Flávia. Então, nós vamos começar com as perguntas. Flávia, primeiramente, quais dicas que você daria para manter uma alimentação saudável nas festas de final de ano? Missão difícil essa, né? É difícil, é complexa. Não é só um parágrafo aqui de resposta. Eu acredito que a primeira coisa para você poder aproveitar o final de ano sem peso na consciência, curtir e se manter saudável é você ter uma mentalidade muito forte. Porque se a gente não talvez entender o que significa essa época do ano, todo esse simbolismo de Natal, de Réveillon, de unir as pessoas, a gente acaba depositando toda a nossa alegria, frustração ou qualquer outra coisa do final do ano na comida. Ela vira o centro das atenções. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender que o final de ano é sim um momento festivo, que você vai sair um pouquinho da linha normal, comer coisas que você não está acostumado, comer um pouquinho a mais, às vezes tem ingestão de bebida alcoólica e tudo isso faz parte da comemoração. Mas isso não deve ser o principal, o centro de tudo, né? Entender que você está com pessoas queridas, que você deve aproveitar essas pessoas depois de tudo que a gente viveu no ano passado, né, com essa questão do Covid, é momento de aproveitar as pessoas. Dito isso, para você manter uma alimentação mais saudável no final do ano, o primeiro ponto que eu deixo aqui de sugestão é não esquecer da hidratação, deixar isso como prioridade. A hidratação ao longo de todo o dia, principalmente se tiver a ingestão de bebida alcoólica. Atividade física, mantém. Quem já faz atividade física, continua. Apesar de mudar um pouquinho a rotina, às vezes inclui atividade física como um momento de lazer, às vezes fazer uma caminhada com algum parente, trocar uma ideia, jogar um beach tênis, qualquer coisa que você movimente o corpo e que te dê prazer junto. Uma outra dica é, não chegue na festa de final de ano com fome, porque senão é bem provável que você acabe comendo muito além do que é o ideal. Então, uma dica é, talvez você possa fazer uma pequena refeição antes de se dirigir à ceia de Natal, de Ano Novo, e tomar cuidado para não faltar proteína nessa refeição. Se a gente consome pouca proteína, a tendência é que você não se sinta saciado e acabe exagerando depois. Então, essa é uma dica bastante importante. E durante esse... mês festivo, mas são 2 semanas. A gente acaba arredondando para... Tem muita confraternização também, né? Que o pessoal faz. Sim. E é interessante você escolher uma refeição no dia onde você vai comer o que você quiser. Porque senão fica ali. No café da manhã você já come bolo, frios, embutidos, um monte de coisa. No almoço a mesma coisa.
depois no jantar tem bebida alcoólica, tem massa, e aí você tá várias vezes ao dia consumindo muita comida, comida em excesso e aquilo que não faz bem para o seu organismo. Então, para você não se restringir demais, escolha uma refeição por dia, onde você vai poder comer o que você quiser, sem nenhum tipo de peso na consciência. E comer o que quiser também não é sinônimo de comer até não aguentar mais, doer a barriga. É importante ter essa sensibilidade de entender o momento que você aproveitou, experimentou aquela comida que faz parte do momento, mas não exagerar na porção. E, por fim, acredito que não fazer compensações é um ponto aqui que a gente precisa conversar. Porque muita gente se esbalda no final do ano, na ceia, e no dia seguinte fica se sentindo mal, culpado por isso, o que está errado. Não se sinta culpado, faz parte, tá todo mundo exagerando um pouquinho nessa época, mas não faça compensação de no outro dia fazer um jejum muito extenso, se matar na atividade física, porque aí o corpo fica ainda mais estressado. Já teve o excesso e aí você faz essa compensação, acaba que não recupera bem. Eu ia perguntar exatamente isso, né? No caso, por exemplo, para quem exagerar muito na ceia, comeu muito. No dia seguinte, não vale a pena, então, ficar, por exemplo, sem o café da manhã e só almoçar ou comer à tarde para tentar compensar. Não vale a pena. A não ser que seja alguma pessoa que já esteja acostumada a fazer um tipo de jejum, que já está mais certo adaptado, que a gente fala, né? Uma pessoa que já é acostumada a fazer o jejum, já está acostumada a não fazer o café da manhã e que tem refeições saudáveis ao longo do dia. Fora esse caso aqui, se você não está acostumada a fazer jejum e você se esbaldou aqui na festa de final de ano, sugiro que você não faça nenhum tipo de compensação e que faça, sim, um café da manhã. Porque isso vai ajudar na recuperação do seu corpo frente a esse exagero. Porque senão, às vezes, a gente exagera naquilo que não faz muito bem e acaba deixando de comer aquilo que vai nutrir o corpo e te ajudar a recuperar, trazer de vitalidade e realmente dar sustentação ao seu estilo de vida. Tá ótimo, perfeito, muito bom, Flávia. Eu queria só voltar para um conceito inicial aqui, Flávia. O que é nutrição funcional? Eu sei que a gente já fez essa introdução, né, das festas de final de ano, mas voltando ao básico aqui, o que é a nutrição funcional? Tá, muito legal essa pergunta. A nutrição funcional é uma vertente da nutrição onde você estuda o ser humano como um todo, o ser humano como um ser complexo. Costumo brincar, o ser humano, ele não tá fatiado, não é fatiado. O braço não é separado da cabeça, do intestino, do estômago. Então, a gente precisa entender todos os sistemas do corpo para que ele funcione em sinergia. Dentro da nutrição funcional, a gente tem uma ferramenta chamada teia de interconexões metabólicas. O nome parece um palavrão aqui, mas o conceito é simples. É uma teia que mostra como todos os sistemas do nosso corpo, do excretor, né, urinário, a nossa parte muscular, estômago, intestino, cérebro, articulações, está tudo conectado. E se a gente tem problema em um sistema, isso acaba acarretando prejuízo em todos os outros, né? E uma curiosidade é que no centro dessa teia de interconexões da nutrição funcional, ali no miolinho a gente tem a parte mental, emocional e espiritual, o que significa que o seu humor, como você está, né, o seu bem-estar, a sua espiritualidade, que não tem relação direta com religião, isso influencia até mesmo a forma como você absorve os nutrientes. Então, se um paciente chega na frente de uma nutricionista funcional, a gente não vai apenas olhar essa parte metabólica, não vai olhar uma circunferência abdominal e fica por isso aí. Não, preciso entender como ele está se sentindo, qual o momento de vida dele, né, quais são as queixas e investigar, cavucar. Porque ainda tem muito um conceito equivocado de que nutrição serve para emagrecimento ou estética. Então, aquela pessoa que é magra fala, não, mas o que você vai fazer na nutricionista? Não precisa, você está ótimo. Mas a nutrição funcional vai muito além. Eu vou citar aqui alguns sinais e sintomas que estão relacionados à nossa alimentação, para vocês terem uma ideia do quão abrangente isso é. Dentro da nutrição funcional também, a gente tem um questionário chamado questionário de rastreamento metabólico, onde a gente rastreia sinais e sintomas que estão relacionados
a hipersensibilidades alimentares, que é algo cada vez mais comum, não é frescura, é realmente sério, né? Então, desde você ter dor de cabeça, enxaqueca, zumbido no ouvido, rinite, sinusite, afta, gengivite, pigarro, aquela pessoa que tem necessidade de ficar limpando a garganta com frequência, problemas intestinais, problemas de pele, dermatite, candidíase, dores articulares. Olha, e depois só uma lista, né? Demais! E depois entra toda a parte emocional e mental. Déficits cognitivos de memória, de concentração, ansiedade, quadros depressivos, instabilidade de humor. Tudo isso pode ter relação com a alimentação. Então, o que eu gostaria, assim, se tivesse uma coisa para deixar aqui é: olha a nutrição com outros olhos, né? Não só ligada à estética e emagrecimento. A gente não pode aceitar uma sociedade que se preocupa mais com celulite do que com Alzheimer, com doenças neurodegenerativas. A gente precisa olhar para esse lado. Então, já que a gente está falando, né, sobre todas essas, a influência, né, que a alimentação, que a nutrição pode trazer para o nosso organismo, para quem quer mudar, então, esses hábitos alimentares em 2022? Aquela famosa frase, né, ano que vem eu vou melhorar meus hábitos alimentares, vou entrar na dieta. Não sei se esse termo de dieta também, às vezes, pega muito para a pessoa achar que a dieta vai ser só para o emagrecimento, mas se a gente for pensar numa alimentação saudável, qual seria essa alimentação ideal? Certo. Eu gostei disso que você falou da dieta, porque às vezes a dieta dá aquela impressão de que é algo sofrido, com prazo para acabar, que você não vê a hora de acabar para poder pedir uma pizza e tomar uma coca de 2 litros. Então, aí o conceito já está errado, né? Mas é claro, eu desejo que todos consigam colocar em prática o que pulou as ondinhas ali, que com certeza todo mundo faz uma promessa em relação à saúde. Normalmente saúde, em relação à situação financeira, mas a saúde está sempre presente, sempre tem alguma coisinha para melhorar. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para ficar lúdico, para entender. Imagine a sua vida e os seus hábitos como uma cebola. Quando você corta a cebola, ela tem várias camadas. Então, cada pessoa está numa camada. A camada externa é aquela pessoa que se alimenta muito mal, tem hábitos de vida ruins, não pratica atividade física, não toma água. E ali no miolinho é aquela pessoa que já se cuida muito e que quer atingir aí um grau de excelência. Então, a primeira coisa é colocar bem os pés no chão e entender em que momento você está. Porque senão é aquela pessoa que está na borda ali da casca da cebola e quer atingir o miolinho no primeiro mês, já em janeiro. Tá excelente, tá emagrecido, tá com vitalidade, dormindo bem e acaba pulando etapas. Então, essas casquinhas, elas têm etapas, tá? Então, a primeira coisa é você ter consciência do momento que você está de vida e colocar metas que você consiga cumprir, né? Senão, a mesma coisa. Eu vou começar a praticar atividade física. Já estabelece uma meta que vai treinar 5 vezes por semana uma pessoa que é sedentária há 10 anos. Não vai dar certo. É muito claro, né? Então, começar com metas que você consiga cumprir, por menor que seja. E não se sentir frustrado por ela ser pequena, a seu ver, no primeiro momento. Ontem mesmo estava conversando com uma paciente, ela falou, se não é para treinar 1 hora, eu acho que é perda de tempo, não posso treinar 20 minutinhos. E não é assim. A saúde se constrói. Então, tem que ser mesmo de passo em passo, tá? Tá ótimo, perfeito. Então, estamos aqui hoje com a Flávia Gavioli, nutricionista funcional, dando muitas dicas aqui para a gente enfrentar, né, de maneira saudável essas festas de final de ano e aproveitar bem o ano de 2022. Flávia, então, nesses meses agora de dezembro, janeiro, a gente sabe que as festividades aumentam e, com isso, a ingestão de bebidas alcoólicas, como a gente comentou. Quais são os malefícios do álcool no corpo e também na mente? São muitos. Bom, vamos lá. A bebida alcoólica, a primeira coisa, pensando na saúde cognitiva, mental, o álcool mata neurônios. A gente fala assim, uau, nossa, é mesmo? Sim, é mesmo. Não é à toa que quando a gente bebe demais, acontecem algumas faíscas. A gente tem amnésia alcoólica, às vezes faz algumas coisas que você não faria quando estava sóbrio. Isso altera o seu humor, altera o seu caminhar até a sua marcha. Então, isso afeta diretamente a nossa saúde cerebral. Fora isso, tem a questão que o álcool, ele desidrata o seu corpo,
boa parte do cérebro é composto por água, do seu corpo, do seu sangue, então você acaba tendo prejuízo em todos os sistemas do corpo. Tem a questão também, claro, do ganho de peso. Álcool, além, né, de ter essa parte de desidratação, de inflamação, também são bebidas bastante calóricas. Então, a gente tem prejuízo em todas as esferas aqui. Isso significa que ninguém pode beber mais, é álcool zero, depende do momento de vida que você está. Não existe uma dose segura. A Organização Mundial da Saúde nunca falou, olha, pode tomar meia taça de vinho todos os dias, que isso é saudável para todo mundo, é seguro. Não, depende com quem que a gente está falando, tá? Então, o álcool, ele reduz muito também a sua funcionalidade, o álcool deixa o humor depressivo. Quem nunca bebeu muito um dia e depois no outro dia estava com um humor mais depressivo, falando, poxa vida, o que foi que eu fiz? E o dia seguinte é aquela ressaca terrível, né? Então, eu acho que vale muito a pena você repensar um pouquinho o consumo de álcool. Colocar na balança se, às vezes, esse excesso de álcool não esconde alguma falta, alguma coisa que você precisa resolver. Eu costumo falar que a gente, infelizmente, tem criado uma geração de alcoólatras, só que de forma silenciosa. A gente estimula o consumo de bebida alcoólica porque é legal, é divertido, junto. Sempre que junta amigos tem que ter álcool. Tem que ter, às vezes, comer besteira. E a gente acaba se esquecendo do principal, que é estar ali com as pessoas, né? E a gente acaba estimulando esse consumo de bebida alcoólica dessa forma. Eu sei que aqui em Bauru é muito assim ainda, né? Interior, e fala, nossa, os bauruenses bebem muita cerveja. A gente tem até uma fama assim. Mas é importante colocar na balança. E eu sugiro até, talvez, fazer alguns períodos sem álcool no ano. Experimentar, fazer coisas que você costuma fazer, às vezes, alterado, meio de pileque ou bêbado, fazer normalmente. Tem gente que começa a ficar dependente de álcool para conversar com as pessoas, para se relacionar com as outras, com alguém, com um homem, com uma mulher, que não consegue dançar se não tiver um pouquinho alterado com a bebida alcoólica. Então, se force alguns períodos do ano, às vezes 2 vezes por ano, você fica 30 dias sem álcool, mas daí é zero álcool mesmo, para você se dar essa oportunidade de entender que as coisas funcionam muito bem se você não beber também. As coisas continuam sendo legais. E às vezes as pessoas podem até, talvez, se conhecer melhor, né? É o que você falou, às vezes as pessoas começam a beber para poder se soltar e poder conversar mais. E às vezes ela já consegue fazer isso sem precisar do álcool. E talvez fazendo isso algumas vezes ao ano, esse teste de ficar um tempo sem beber já é um incentivo também. Mas para as pessoas que costumam exagerar no álcool, tem alguma dica para evitar aquela famosa ressaca? Tem. A primeira é beba menos, de praxe. Mas tudo bem, bebeu, exagerou um pouquinho, tome muita água. Para você evitar que a ressaca chegue muito forte, tem que tomar muita água antes, durante e após o consumo de bebida alcoólica. Não esquecer disso e tomar só no dia seguinte, tá? Uma dica é, chegou em casa pós consumo de bebida alcoólica, toma uns 2 copões de água bem cheio antes de dormir. Mesmo que tenha que acordar para fazer xixi, não tem problema nenhum, assim já vai eliminando um pouquinho o álcool, tá? E também evitar os lanches da madrugada, que às vezes o consumo de bebida alcoólica é um empilhamento de hábitos ruins. Por quê? A pessoa vai ali, começa a tomar uma bebida alcoólica, exagera um pouquinho no álcool, e aí ela vai comer um dogão da madrugada, algum lanche, fritura de acompanhamento, e aí ela vai dormir tarde, perde toda a questão da qualidade do sono, acorda tarde, no dia seguinte ela não quer praticar atividade física, às vezes ela perde eventos importantes, não fica junto com a família, então acaba isso desencadeando várias coisas. Então, de novo, atenção se o álcool às vezes não está desestruturando algumas partes da sua vida sem você perceber. Perceber, perfeito. E Flávia, e aquele suco detox, ele realmente ajuda a desintoxicar o organismo? Eu vou ser sincera, às vezes eu olho para essa palavra detox, parece que assim, você pode consumir o que você quiser, que tomando esse suco parece que vai limpar seu organismo. Funciona mesmo? Essa sua colocação foi ótima. Seria bom demais se fosse todo esse milagre, mas a gente ainda não descobriu esse milagre detox todo.
O processo de detoxificação, chama detoxificação mesmo, é um mecanismo muito complexo do nosso corpo, envolve 2 etapas extremamente complexas mesmo, que envolve muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, consumo de água, estilo de vida saudável, para essa fase A e B do detox funcionar bem no nosso organismo. Então, claro, sozinho um suco, ele não vai ser capaz de fazer tudo isso. É só uma das estratégias que a gente usa para ajudar na limpeza do organismo. Agora, se você se alimenta bem, será que tem alguma coisa realmente para detoxificar, que você precisa limpar, que você precisa de uma estratégia detox, fazer uma semana, às vezes só consumindo líquido? Talvez não. Claro, depende de cada caso, mas na maioria das vezes não. É só uma estratégia. E outra coisa, como é que é esse suco detox? Porque no início, quando ele começou a ficar famosinho, esse suco detox, todo mundo ainda fazia direito. Agora tem suco detox de tudo quanto é jeito. Com açúcar, com adoçante, com tão pouquinho de couve que parece uma semente de chia, que você tem que procurar. Cadê a folha aqui desse suco detox? E a base desse suco tem que ser o verde. Pelo menos 70% do suco é a base de vegetais. É isso que dá essa propriedade de maior limpeza do suco. Tá? Para quem quiser, por exemplo, facilitar, se quiser, eu já vi isso na internet, né? O suco detox é a pessoa colocar em vários saquinhos os ingredientes prontos e congelar. O congelamento da fruta, da couve, pode influenciar nessa parte nutricional ou não? Muito, muito pouco, Mari. Vale a pena já deixar pronto pela praticidade. Perde-se muito pouco de vitamina, que eu nem consideraria aqui. Os benefícios são maiores. Se a gente for pensar num suco detox bom, que tenha um gosto, assim, que seja gostoso, que não seja muito ruim, o que você indica? Couve? Couve é muito legal. Para quem não gosta de couve, pode ser qualquer folha. Pode ser agrião, rúcula, escarola, salsão, qualquer uma, tá? Só, se você não tiver acesso a uma folha orgânica, dê prioridade, de você tirar o talinho, aquela parte mais gordinha da folha, que a gente concentra ali um pouquinho mais de agrotóxico. Tirando isso, colocou bastante verdura ali, acompanha com uma porçãozinha de fruta no máximo, que pode ser uma rodela de abacaxi, pode ser frutas vermelhas, pode ser acerola, uma laranja espremida, do jeito que você preferir, qual fruta você gostar mais. E aí entram os complementos. Você pode colocar limão, pode colocar hortelã, pode colocar gengibre, cúrcuma, aí vai muito do paladar de cada um. Tá, perfeito. Flávia, a gente comentou um pouquinho da nutrição funcional, né? Que ela interliga vários sistemas do corpo humano. E pensando agora na nossa saúde mental, né? No nosso bem-estar, o que fazer além da nutrição para poder melhorar essa saúde mental? Certo. Dentro do Ative Sua Mente, que é esse meu programa de acompanhamento voltado à saúde cerebral, eu trabalho com 6 pilares. Então, para além da alimentação, tem a parte de hidratação, de movimento, que é atividade física, trabalho com sono, estímulo de aprendizagem e meditação, ou então silêncio, momentos de silêncio, de relaxamento. Todos esses pilares são igualmente importantes para a nossa saúde mental. Não é porque eu sou nutricionista que eu vou puxar a sardinha para a nutrição, apesar dela ser fundamental, uma peça base aqui para a saúde mental. Mas é importante movimentar cada um desses pilares, mesmo que um pouquinho, porque eles se retroalimentam. O que isso significa? Quando você começa, por exemplo, a praticar atividade física, o seu corpo naturalmente começa a buscar alimentos mais saudáveis. Aí você começa a se alimentar melhor. Praticou atividade física, se alimenta melhor, você começa a dormir melhor. E depois você começa a tomar mais água. E depois você começa a relaxar melhor, diminuir os níveis de estresse, ter os seus momentos de silêncio. Uma coisa puxa a outra. Então, é bem legal, né? Você pode começar, às vezes, com 2 pilares e, de repente, você consegue movimentar todos eles. E como que a gente pode fazer, por exemplo, pensando nessa linha, né? Como que a gente consegue diminuir o cansaço, a fadiga, a indisposição? Vamos lá. A primeira coisa é pensar em todos esses pilares mesmo. Hidratação, atividade física, ter uma alimentação saudável, limpa, com menos embalagens, caixinhas, tudo aquilo mesmo da feira e que nossa avó sempre gostou de comer, tá?
e trabalhar com o estímulo de aprendizagem, meditação ou silêncio. Os 6 pilares são importantes, mas a base mesmo que eu vejo muito na prática clínica é, primeira coisa, limpar a alimentação. Então, vamos fazer uma analogia aqui, que seu corpo é um jardim e você quer florir esse jardim para você ter vitalidade, disposição, ter um cérebro forte e viver bastante tempo, só que com do jeito que você merece. Não adianta a gente viver bastante e não ter saúde, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para esse jardim florir é limpar o que tem ali. Restos, entulhos, restos de pedregulhos, restos de construção. Imagina que na sua alimentação, isso aqui são os industrializados. Aquele monte de embalagem, caixinha, adoçantes, corantes, todos esses aditivos químicos, né? Adoçantes, daí eu digo os adoçantes artificiais, açúcares como um todo, excesso de carboidratos refinados, então consumir muita massa, bolo, torta, pão, isso aqui não pode fazer parte da rotina de qualquer pessoa, não deve fazer parte, independente do tipo, estilo de alimentação que você siga. A partir do momento que você limpou o seu jardim, chega a hora de você colocar o adubo ali, colocar água, colocar nutrientes, vitaminas, aí entra a parte do você comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que não tem embalagem. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, as carnes, ovos, peixes, sementes, castanhas. Essa é a base aqui da alimentação para a gente florir o jardim e com isso você ter muito mais disposição. Agora, a disposição, ela é completamente dependente da qualidade do seu sono. Se você dorme mal, é impossível você ter disposição no dia seguinte. E isso é rápido mesmo. Um dia que você dorme mal, no dia seguinte parece que você está andando de carro com freio de mão puxado. O cérebro não vai, você fica cansaço, tem sonolência ao longo do dia. Então, colocar atenção no sono, a prática de atividade física, porque vai ajudar a oxigenar bem o seu corpo. Ter uma rotina ajuda muito. Quando não tem rotina de sono, hora para dormir, acordar, a gente acaba ficando mais cansado também, porque você fica desorganizado, fica um pouco perdido e aí as coisas não fluem bem. Hidratar bem, tomar muito cuidado com café, excesso de café. Isso é uma coisa bem comum que a gente vê. Ai, tô cansado, tô com fadiga. A primeira coisa que a pessoa pensa é, vou tomar café. E aí, na hora que vê, tá tomando 1 litro de café facinho ao longo do dia. 3, 4, 5 xícaras ou mais. O café, ele dá a falsa sensação de disposição, mas ele não dá disposição de fato, tá? O que vai melhorar a sua disposição, te dar vitalidade, são essas coisas que a gente acabou de conversar. O café, ele serve como uma maquiagem para isso. E ele deve ser usado em momentos pontuais, de forma inteligente. E não todos os dias, várias vezes por dia. Porque isso acaba aumentando o cortisol, que é aquele hormôniozinho do estresse, que eu acho que todo mundo conhece. E acaba, às vezes, deixando a gente ainda mais cansado, tendo alteração de sono, aumentando a ansiedade. E às vezes a gente não percebe que é do café. Então fica um alerta. Eu vejo bastante, isso é muito comum. E às vezes as pessoas acabam entrando realmente numa rotina. Acaba se tornando e até um vício. O café, tem pessoas que se não tomam, por exemplo, tantas xícaras de café por dia, tem às vezes dor de cabeça. Uhum, Então exato. vai o alerta mesmo. Mas vira um vício também, né? Tomar cuidado. Sim, e essas pessoas que ficam, às vezes, 1, 2 dias sem café e já começam a ter esses sintomas, dor de cabeça, é um sinal bem claro que ela já está viciada nessa cafeína. A cafeína age ali no sistema nervoso central, não é qualquer coisinha pra gente tomar de forma, assim, ininterrupta, várias vezes por dia. Então, tem que realmente usar de forma consciente. Tá, muito bem, perfeito. Estamos aqui então com a Flávia Sgavioli, nutricionista funcional no 96 Mais Saúde, dando dicas, informações aqui de qualidade de vida para a gente iniciar o ano de 2022 de maneira positiva, né, com uma nutrição certinha, vamos dizer assim. Então, Flávia, e sobre os doces, né, que talvez sejam os grandes vilões aí da nossa nutrição, da nossa rotina alimentar. Como que a gente pode reduzir essa vontade de comer doce? Ai, principalmente à noite, né? Que À vontade noite, de né? comer chocolate à noite. Olha, às vezes à noite, às vezes no final da tarde, é bem comum ter vontade ou de comer doce ou um carboidrato mais refinado, pães. E isso costuma acontecer também porque a gente tem uma oscilação hormonal no período da tarde,
uma queda de serotonina, e isso dá uma vontadinha a mais de consumir doce, principalmente para as mulheres, as donas formigas, né? E ao invés da primeira atitude que você tentar fazer é excluir o açúcar 100% da sua vida, tem umas dicas para você fazer antes, porque é muito difícil você excluir o açúcar se você é viciado de uma só vez, e isso dá certo para você continuar, realmente levar isso para sua vida, né? Porque senão vira aquela restrição de 1 semana, 2 semanas, e depois você não vê a hora de acabar com a caixa de bombom, tá? A primeira coisa para vencer essa vontade de comer doce, é normal ter vontade e gostar de comer doce. Temos que deixar isso claro. O doce vai continuar sendo gostoso, o brigadeiro vai continuar sendo gostoso, mas é importante que você consiga ter um controle no consumo desses alimentos. E quando a gente está com o corpo desnutrido, inflamado, essa vontade de comer doce, ela não é normal. É aquela coisa que você pode sair embaixo de chuva para comprar um docinho porque acabou na sua casa. Você fala, eu preciso de um doce. Se você está com esse tipo de vontade, de necessidade, provavelmente você já tem realmente uma dependência a esse açúcar. Então, o primeiro passo é nutrir sua casa, nutrir o seu corpo. Começar a comer mais verduras, mais legumes, tomar água, praticar atividade física, tudo isso vai dando sustentação para você retirar esse açúcar e não ter aqueles efeitos colaterais severos de fadiga, de irritabilidade, dores de cabeça, alterações de sono. E aí você vai conseguindo aos pouquinhos retirar esse açúcar, tratando o seu intestino junto com esses alimentos saudáveis que ajudam também a reduzir a vontade de doces. E, enquanto isso, procure fazer melhores escolhas. Escolher um chocolate ou um doce que não tenha muito açúcar. Se for um chocolate amargo acima de 70%. E foi consumir o doce? Ok, mas consome uma porçãozinha menor, enquanto você vai modulando o resto. Flávia, enquanto você estava falando sobre esse assunto, me veio alguns alimentos que eu já escutei falar que podem ser vilões ou não durante a alimentação, e as pessoas nem sempre entendem dessa maneira. Então, eu queria tentar até que você me esclarecesse isso. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a tomar um pouco de líquido ou um copo de um suco na refeição. Se a gente for pensar nessa parte do açúcar que você comentou agora, é melhor ela optar em um suco natural, mesmo que seja sem açúcar, ou, por exemplo, um refrigerante zero? Porque eu já escutei falar que também, por exemplo, o suco de laranja tem muitas calorias. E aí o refrigerante já não tem tantas calorias, mas nutricionalmente falando. Certo. Até voltando um pouquinho desse conceito de nutrição funcional que a gente falou há pouco, na nutrição funcional, a primeira coisa, sempre a gente vai pensar na parte qualitativa e não quantitativa. Então, primeiro eu vou olhar para esse alimento, para essa refeição e ver se ela é saudável mesmo. O que ela oferece de vitaminas, de minerais, de fibras, de compostos antioxidantes. E depois, num primeiro momento, se precisar, se houver necessidade, a gente vai olhar para as calorias. Isso costuma ser depois de muitos meses de acompanhamento, de reeducação alimentar, e se a pessoa realmente precisar olhar para isso. Mas no macro, olhar a parte qualitativa sempre é a melhor opção. No exemplo que você deu, então, se é um refrigerante zero, que não vai ter calorias, ou um suco de frutas, vamos no suco de frutas. Mas, no geral também, Mari, tenha sempre a regrinha na cabeça. Tá com sede, toma água, tá com fome, come a fruta. Essa é a maneira correta da gente consumir os alimentos. A fruta in natura, ela tá perfeita. A natureza é muito sábia. Ela tá direitinho como você deve consumir, com água, com a fibra ali intacta. E o suco, realmente, a gente acaba concentrando a frutose, que é o açúcar do açúcar da fruta, e colocando muitas frutas no mesmo suco. Um suco de laranja mesmo, às vezes vão 4, 5 laranjas. É a mesma coisa que você comer 5 bananas de uma vez. A gente não faz isso. Só que no suco a gente perde um pouquinho a noção. A gente não imagina que tem tudo isso de fruta ali dentro. Então, deu sede? A melhor coisa, tomar água. Pode ser uma água com gás, uma água com limão espremido, fazer águas aromatizadas, que são bem legais, colocar pedaços de frutas, raminho de hortelã, de alecrim, que ajuda na parte de concentração, que é bem legal, colocar gengibre, e aí a criatividade é livre.
né? Mas evitar todos os tipos de refrigerante, mesmo zero, mesmo aquele refrigerante que parece água, mas não é água, porque tem uma quantidade de aditivos químicos considerável, tem adoçantes artificiais, aspartame, acesulfame, que a gente já sabe que são neurotóxicos, né? Então, às vezes pode até causar alterações de humor, problemas intestinais. Então, vamos na água mesmo, que é garantido. Interessante, viu? Eu gostei dessa explicação sua. Vamos aproveitar falando mais de alimentação, desses vilões. A gente, Flávio, durante os últimos anos aí já ouviu falar bem do ovo e já ouviu falar mal do ovo também. Então, atualmente, né, pelo que a ciência explica, pela sua experiência, comer o ovo em excesso realmente prejudica o colesterol, faz mal ou não? É um alimento que pode e deve ser consumido diariamente. Tá. Passou maus bocados o ovo, né? Agora ele voltou, tá em ascensão novamente. Eu sou defensora do ovo. É um alimento muito completo nutricionalmente. Vitaminas do complexo B. É um tipo de proteína biodisponível que o nosso corpo aproveita muito bem. É um alimento prático, é um alimento gostoso, é um alimento que tem um composto também chamado acetilcolina, que é um precursor de neurotransmissor, que nos ajuda muito no bem-estar. Então, eu acho que ele tem tudo para a gente consumir na nossa rotina. É um alimento muito bom. E em relação ao colesterol, não é do ovo que vai vir esse colesterol. A não ser que você consuma dezenas, caixas de ovos por dia, que eu acredito que não seja o caso. Mas não se preocupe que esse colesterol, ele não vai aumentar por conta do ovo. Pode ser que ele aumente pelo aquele acompanhamento do ovo. Por exemplo, pão todos os dias. Esse pão tem farinha, esse pão tem açúcar. E a maior parte, né, que a gente vê, quando não é um problema de colesterol vindo por questões genéticas, que é raro, né? Que a gente acaba ali falando, não, é da minha família, mas na verdade é uma questão de hábito que está sendo reproduzido. Esse colesterol alto é muito mais pelo consumo de carboidratos refinados, de açúcares, de bebida alcoólica, de sedentarismo, tá? Flávia, aproveitando então que a gente falou, né, sobre alguns vícios da alimentação, como o doce, chocolate, o café, o sal. Eu acho que também é um desafio muito grande para quem está acostumado a comer aquela comida um pouco mais salgadinha, conseguir reduzir o nível de sal da alimentação. Tem alguma dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes? Como reduzir e melhorar esse hábito? Bom, a maior concentração de sal, de glutamato, monossódico, que também é muito salgado que a gente tem, tá nos alimentos industrializados, né? Todos os pacotinhos, seja um molho pronto de salada, miojo, todas essas massas instantâneas. O sal, ele é um conservante, que é utilizado nesses alimentos para ele durar mais tempo e não estragar. Então, esses alimentos, eles têm bastante sal, né? A primeira coisa é reduzir substancialmente alimentos industrializados e embutidos, salame, mortadela, peito de peru, presunto, que eles são bem salgadinhos. Feito isso, que é o mais importante, depois para você reduzir um pouquinho o consumo de sal de mesa, que é o sal branquinho mesmo, sugiro que você faça um sal temperado. Você pode fazer um gersal, que é o uso de sal com ervas variadas, você pode usar tomilho, alecrim, orégano, o que você preferir, que você gostar mais, que isso ajuda você a usar menos sal e manter uma comida bem temperada, gostosa, sem maiores restrições. E, se tiver um probleminha aí com o sal, lembrar, mais uma vez, de tomar água, que aí a gente consegue equilibrar bem. Por exemplo, tem muito modismo, né, que a gente vai vendo na internet. A gente viu que algum tempinho atrás, acho que até alguns anos, veio com tudo sal rosa do Himalaia. Ele realmente ajuda? Ou é melhor continuar um pouquinho com a ingestão do sal refinado que a gente está acostumado? Qual que é o conceito hoje sobre esse sal rosa do Himalaia? Olha, sinceramente, eu acho que é um custo-benefício que não vale a pena.
Porque a promessa que venderam muito sal rosa do Himalaia, que depois também descobriram que boa parte eles estavam colocando corante, muito da promessa é que é um sal que tem mais minerais. Mas imagina você depender de um consumo de sal para ter mais minerais na sua alimentação. Não é do sal que vai vir esses minerais, é da fruta, são das verduras cruas que você vai consumir uma boa salada, dos vegetais, do cereal integral, das sementes de chia, linhaça, gergelim, semente de girassol. É aí que você vai conseguir seus minerais, não do sal. Então, pode usar o sal normal mesmo. Não precisa inventar moda. Não precisa. Perfeito. Bom, Flávia, vamos mudar um pouquinho de foco agora. A gente falou bastante da nutrição, de alguns alimentos específicos. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente está num mundo muito tecnológico, muito dinâmico. A gente gasta muito tempo do nosso dia em WhatsApp, e-mail, redes sociais. Toda semana eu recebo até um alerta aqui do meu iPhone, um relatório de quanto tempo eu gastei nas redes sociais, que é muita coisa, né? Eu até me assusto assim. Como que a gente pode lutar contra essas distrações no nosso dia a dia e como que a gente pode ser mais produtivo? Pensando agora, né, num preparo para 2022, fala algumas dicas para ajudar a gente a ser mais produtivo para esse ano. Legal. Acho que você mesmo pintou uma dica que é interessante, que você que está ouvindo deve fazer agora. Para tudo e vai lá no seu celular para ver o seu consumo de redes sociais. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala, não, eu tenho uma ideia, deve ser X horas, eu uso mais do que deveria, mas a gente não tem noção real do quanto que a gente usa. E é assustador, porque é muito tempo do dia. Então, às vezes, a gente acaba usando a falta de tempo como uma desculpa, uma autossabotagem para não fazer um monte de coisa, para não preparar a própria alimentação, para não fazer atividade física, para não estudar, para não ler, e você está perdendo horas do dia no celular. Claro, quem souber equilibrar bem isso, legal, a gente tem acesso a muita coisa boa também, mas convenhamos que boa parte a gente poderia não usar no dia a dia e saber filtrar melhor essas informações. Porque o cérebro, ele gosta de profundidade, para a gente ser produtivo, né? E a ideia de produtividade não é você trabalhar igual um louco o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas. Não, é você conseguir focar no seu momento produtivo e ter um equilíbrio legal ali de neurotransmissores, né? Você não tá com o cérebro agitado demais e nem tá morno demais. A gente... Na nutrição aqui, pensando em saúde cerebral, é um equilíbrio entre um neurotransmissor que chama glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Mas não é bom o cérebro estar excitado, agitado? Não. A pessoa com o cérebro agitado demais, é aquela pessoa que é ansiosa, a pessoa que falta foco, às vezes ela começa a trabalhar, estudar, mas ela não consegue manter. É a pessoa que começou a fazer uma coisa na cozinha, de repente ela está no quarto, depois ela foi para a sala e não consegue finalizar nada. E uma pessoa também que está com glutamato ok, mas está com um outro neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor que deixa a gente mais tranquila. Se esse neurotransmissor está alto demais, é uma pessoa que ela não se engaja bem, não é uma pessoa motivada. E é difícil produzir se você não está engajado nisso, né? Então, tem todo esse contexto da produtividade. Vamos lá para outras dicas. Primeira coisa, então, olhar o seu consumo de redes sociais para você ter consciência do quanto que você consome e mudar essa realidade. Celular é o primeiro ponto aqui para a gente se distanciar um pouquinho, né? Ter um consumo mais consciente. Porque no celular, computador, tablet, televisão, a gente tem hiperestímulo. Não é apenas essa luz que emite o dia todo, essa luz artificial que está nos nossos olhos, na hora de dormir, na cama, que atrapalha, mas excesso de informação também. E como eu estava falando anteriormente, o cérebro gosta de profundidade. Para a gente conseguir ser produtivo, ter um raciocínio bom, um raciocínio lógico, para a gente conseguir aprender de verdade, a gente precisa se aprofundar. E agora, ultimamente, nessa era de redes sociais, de muito WhatsApp, a gente vê o quê? Manchete. É uma leitura rápida, ninguém tem mais paciência de ler 10 minutos de um texto. E aí a gente fica aquela pessoa que sabe um pouquinho de tudo, mas nada em profundidade. E isso não é bom. Então, assim, procure ter um momentinho no dia que você vai aprender uma coisa de verdade. Um pouquinho mais profundo, que você vai ler um texto um pouco mais interessante.
Não adianta culpar o algoritmo, o Instagram, pelas coisas que você recebe, as propagandas, porque ele é muito inteligente e ele está oferecendo ali para você o que você busca. Então, filtra sua busca, que aí você vai começar também a receber coisas mais interessantes, ter horários no dia para você usar as redes sociais, para você responder o seu e-mail, para realmente você ter horários no dia, blocos de horários para você ter essas atividades que exijam tecnologia. Tem, inclusive, estudos muito interessantes que mostram o quanto que a gente é apegado no celular. O celular, mesmo se ele estiver desligado no ambiente seu de trabalho, de estudo, a gente já perde concentração, mesmo desligado. Então, tenta desligar e colocar em outro ambiente, em outra sala. Isso já ajuda bastante também. O celular, além desse hiperestímulo, de todas essas notícias, toda vez que você vê uma notificação ali que apareceu, alguma coisa, você é interrompido. Então, isso você perde toda a sua linha de raciocínio. Às vezes, num e-mail que você está respondendo, em alguma coisa que você está lendo. Parece besteira, mas isso é um super ladrão de tempo, porque toda vez que você é interrompido pelo seu celular, quando você volta, você tem o quê? Que ler tudo de novo, se concentrar novamente. E isso vai dando aquela sensação de improdutividade. Eu tô aqui há um tempão e não consegui produzir nada. Então, tem que deixar o celular longe, desligado, em outro lugar, quando você tiver que produzir. Muito interessante. Não, é né? perfeito. Os seus comentários aí eu concordo 100%. A gente percebe isso, né? A gente perde o foco. Você quer focar numa coisa, mas o celular está pitando. Então, para quem precisa realmente de fazer alguma coisa com foco, desligar o celular, ficar longe dessa, porque atrapalha muito. E tirar as notificações também. De tudo, de e-mail, de Instagram, de Twitter, tudo que tiver, desativa as notificações. Com certeza, se alguém precisar mesmo falar com você, tem como. Vai ligar. Tá tudo certo. Flávia, e falando um pouquinho sobre o sono, qual que é a importância de você ter esse sono regular, tanto na parte do emagrecimento, como na parte da qualidade de vida da pessoa? Certo. Nossa, tudo. Tudo mesmo. Não é à toa que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, tem que dormir e tem que dormir bem. Por quê? Durante o sono, então vamos pegando aqui vários aspectos. Durante o sono é o momento que o seu cérebro e o seu corpo passam por uma faxina. Então, é uma faxinona mesmo, onde restos de metabólitos, porque o nosso corpo é uma grande indústria. Tá ali produzindo várias coisas ao longo do dia, fazendo você viver, se movimentar, raciocinar. E isso produz um lixinho. E é à noite que o cérebro vai fazer toda essa faxina no seu corpo. Tirar, mandar tudo isso embora, que vai restaurar as células e tecidos. Então, isso é muito importante para sua longevidade, para prevenção de doenças, para a defesa do seu organismo, para a imunidade. Fora que também, durante o sono, você tem a consolidação da sua memória, do seu aprendizado. Então, aquela pessoa que às vezes se priva de sono porque quer estudar mais, trabalhar mais, tá dando um tiro no pé. Porque você precisa dormir bem, você não pode se privar de sono para você poder realmente consolidar esse aprendizado. E quem rege realmente toda essa orquestra de regeneração do corpo é a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Se você não dorme bem, se priva de sono, não faz a higiene do sono, a gente tem prejuízo aqui, porque a melatonina ela não consegue fazer o trabalho dela direitinho. E também, durante o momento do sono, a gente tem regulação de vários hormônios e neurotransmissores, inclusive o hormônio grelina e leptina, que eles estão relacionados à nossa regulação de fome e saciedade. Se você se priva muito de sono, se você dormiu mal, pode reparar. É muito comum que no dia seguinte você fica aquela pessoa assim, nossa, não consigo parar de beliscar hoje. Belisca, belisca e nunca fica saciada. Ou come mais do que está acostumado. Por não ter dormido bem. E a gente acaba bagunçando esses dois hormônios tão importantes. Tá, perfeito. Flávia, a entrevista está indo muito rápida, né? A gente está quase terminando o nosso horário. Eu vou terminar com 2 perguntas, tá? Uma, aproveitando do sono, a gente sabe então que você comentou, o sono reparador, ele é extremamente importante para o alto rendimento. Mas, por outro lado, a gente nota que tem um alto índice de dependência de remédios para dormir. Então, a primeira pergunta, como que a gente pode melhorar o sono de uma maneira natural, sem ficar dependente de remédio,
tá? E por fim, para você terminar com uma mensagem, quais hábitos saudáveis que as pessoas podem começar a fazer na rotina do dia a dia mesmo, para ganhar mais saúde agora em 2022? Legal, vamos lá. Então, primeiro falando sobre sono, coisas básicas que você pode colocar na rotina hoje mesmo e dormir melhor. Isso é muito pontual, né? Boa parte das pessoas que tem insônia, na verdade, não é insônia, é mau hábito. Então, tem um comportamento ruim próximo do horário de dormir. Então, existe uma prática, um conjunto de práticas chamada higiene do sono e controle de estímulos, que são práticas que sinalizam ao seu cérebro que está chegando a hora de dormir. Porque dormir, produzir sono, não é um processo deitei, pronto, acabou, o corpo, o cérebro que se vire. Não, o nosso cérebro produz o sono, então ele precisa entender que está chegando a hora de dormir. Se é noite, 8 horas da noite, 10, meia-noite, você continua exposto à luz artificial, com a luz do celular na sua cara, o seu cérebro acha que ainda é dia. Então, ele não começa a produzir melatonina. Aí, você não vai dormir bem mesmo. Ai, Flávia, mas eu durmo com o celular e beleza, pra mim eu durmo mesmo assim. Você pode até dormir, mas o seu sono ele não é reparador, ele fica fragmentado. E aí você tem a tendência de acordar com aquela sensação de que não dormiu bem. E muitas pessoas, nesse caso, acabam daí apelando para muito café. Então, começa aqui. Fundamental para a higiene do sono é fixar o horário de dormir e acordar, mas principalmente o horário de acordar. Todos os dias, inclusive os finais de semana. O nosso corpo precisa entender que ele tem esse ritmo biológico e a principal coisa que você pode fazer para ajudar a entrar nesse ciclo circadiano é acordar todos os dias no mesmo horário. Outra coisa, se expor à luz natural ao longo do dia. O máximo que você puder. Abrir janela, cortina, ficar num lugar com sol, luz natural, mesmo que seja um dia nublado. Você pode acordar, tomar um copão de água, bem legal, e ficar um pouco ali exposto à luz natural. Pode olhar para o céu também, que ajuda, porque quando a nossa retina recebe essa luz luz natural, essa luz do sol, isso ativa algumas áreas do nosso cérebro que fazem o cérebro entender, olha só, é dia, vou começar a produzir os hormônios desse horário e o corpo começa a funcionar melhor. Então, coloca a sua cadeira, a mesa do trabalho, de estudo, virado para a janela e não de costas. Essas são práticas fundamentais. E aí, 1 hora antes de dormir, sempre desligar qualquer tipo de estímulo luminoso. Celular, tablet, televisão, computador, qualquer coisa. 1 hora antes de dormir. Se você fizer isso hoje, você vai ver que seu sono é outro. Tá ótimo. Perfeito. E a última pergunta? A última pergunta eu perguntei para você, né, que hábitos saudáveis que as pessoas podem começar a fazer na rotina do dia a dia para ter um 2022 com mais saúde e mais disposição. Muito bem. Sono, que foi o que a gente conversou agora, de higiene do sono, controle de estímulos, colocar muita atenção, muito carinho na qualidade do sono, fixar o horário para acordar, tomar mais água, que é algo tão simples quanto indispensável e pouca gente faz direito. É no mínimo 2 litros de água por dia. Comece tomando água assim que você acordar. 2 copos de água é o ideal. Se você sentir que está muito estufado, toma um copo, espera um pouquinho, 15 minutinhos, depois toma outro. Você acorda desidratado, seu cérebro acorda desidratado. Se exponha à luz natural ao longo do dia. Coma comida de verdade, aquilo bem simples. Quando você sentir que tá, eu tô perdido aqui, tem tanta coisa que eu não sei o nome, esse monte de novidade que tem no mundo da nutrição, pensa na seguinte frase: voltar para o simples, porque comer bem é muito simples. É aquela comida natural, básica, não tem embalagem em caixinha. Respeitar a sensação de fome e saciedade. Comer quando você estiver com fome e não porque tá na hora de comer. E parar de comer quando você se sentir saciado. Para você se sentir saciado, você tem que mastigar devagar também. Isso é muito importante. Usar o final de semana para recarregar as energias. Isso daqui é algo que muda a vida e é muito simples. E não usar o final de semana para acabar com aquele pouquinho de energia que te resta. É para subir a barrinha de energia, ela ficar bem verdinha e não para você começar na segunda-feira sendo aquele desastre. É falar, meu Deus, segunda-feira. E por fim, eu diria ter um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, lazer, porque senão a gente acaba colocando muito das nossas emoções, seja frustração, ócio, felicidade, tudo envolve a comida.
Claro, tem um lado bom, a gente valoriza, é realmente gostoso, mas não pode ser, não pode comandar a sua vida. Então, é importante que você tenha algo fora que te dê prazer também. Excelente, ótimas dicas. Muito bem, então nós chegamos ao final da nossa entrevista. Hoje a gente conversou com a Flávia Sgavioli, nutricionista funcional. Lembrando que essa live ela fica salva nos canais da 96 FM, no Facebook, YouTube e também pelo Spotify, tá? Flávia, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, adorei. Flávia, para quem quiser saber mais todos esses assuntos que a gente conversou agora, onde as pessoas podem te encontrar? Mais fácil me encontrar pelo Instagram, tá? O Instagram é o @doutora Flávia Sgavioli. O doutor é abreviado, DRA, Flávia, e Sgavioli eu vou soletrar porque eu sei que é um pouquinho complicado, mas é um S mudo, G de gato, Violi, igual viola, só que com I no fim. Tá Excelente. ótimo. Muito bom. Pessoal, então o programa vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos vocês um ótimo ano, muito bom 2022 para todos. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam esse ano nesse novo projeto, meu e da Mari aqui no 96 Mais Saúde. E aguardem por novidades em 2022, que a gente vai trazer coisa nova aqui, né, Mari? Com certeza. Até Então, o tá bom. próximo programa. Até.